concorda com a análise do Robertinho? O que você acha que é o segredo do seu sucesso? Deus é bom, né? Eu começo por essa leitura. Deus é bom. O Robertinho falou uma coisa muito inteligente. Há uma diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. Tem gente que as pessoas confundem isso o tempo todo. Fulano é muito inteligente. Eu falo, calma. Inclusive, na escola, a gente é vítima de bullying por isso. Fulano, meu coleguinha é muito inteligente. Calma. Excesso de conteúdo não é inteligência. O cara ser mega em matemática não é inteligência. O cara ser mega em todas as matérias, tirar só 10, não é inteligência. Inteligência é você pegar informação, transformar isso em algo prático, palatável e conseguir usar. Isso chama sabedoria. Então eu pego conhecimento, transformo isso em algo, eu pego informação, transformo isso em algo prático, que é conhecimento, e eu consigo usar. Isso tudo é sabedoria. Isso é uma habilidade que você tem? Talvez um dom, né? Um dom? Eu acredito muito nisso. A Bia fala muito isso, né, Ana Beatriz? Que a palavra presente é gift, né? Ela tem muito a ver com isso, com talento. A palavra no inglês gift também é sobre talento, que também é sobre dom. Eu acredito que Deus, cada um de nós, a gente nasce com uma marca indelével. Cada um de nós, todo mundo tem um talento. Todo mundo nasce com um talento. E eu acho que inteligente é quem transforma esse talento em algo prático e ainda consegue fazer disso sua profissão. Aí é o melhor dos mundos. Eu sempre tive esse talento de transformar coisas complexas em coisas fáceis, palatáveis, práticas. Então talvez seja por isso. Eu acho que o Robertinho talvez tenha feito uma análise muito inteligente. As pessoas perguntam muito isso. Qual é o segredo do seu sucesso? Eu falo o óbvio embasado. Eu falo o óbvio, mas o óbvio embasado em conhecimento, capacidade técnica, mas eu transformo isso em conhecimento que a dona de casa usa. Inclusive, eu apanho muito por isso. Acho maravilhoso. A academia me odeia. A universidade, os psicanalistas catedráticos, eles se arrogam ao direito de gravar vídeo para falar o que é e o que não é psicanálise, e que essa pessoa famosinha, a academia me odeia. E por que a academia me odeia? Porque a academia senta em cima dos livros do Freud e fica lendo o livro do Freud, do Lacan, e falando difícil e achando que isso contribui. Isso não contribui. Talvez a grande diferença, que talvez por isso eu tenha feito sucesso, né? Se a gente pode falar isso, é que eu peguei Freud e a mulher que tá lá cozinhando feijão, ela consegue fazer Freud mudar a vida dela. Mudar a educação do filho dela, mudar o jeito que ela relaciona com o marido dela, e isso é muito revolucionário. E a academia quer morrer, porque toda vez que você democratiza conhecimento, você desloca o poder. Se você democratiza conhecimento, você desloca o poder. O poder subsiste em cima de pessoas que não conhecem. O poder médico, o poder psicanalítico, o poder psicológico, o poder político. As pessoas se valem do desconhecimento das pessoas. Quando eu levo conhecimento para as pessoas, eu desloco o poder. E aí a academia quer morrer, né? Porque aí eu começo a falar de uma psicanálise que transforma o dia a dia, que traduz o conceito, que traz a educação do filho para a pauta, para a mesa de café da manhã, e é isso daí. Para alguns é muito ruim, mas eu não estou preocupado, eu não falo para um pequeno grupo, eu falo para as pessoas que precisam disso. Pode preparar o lenço, Pedro. Hoje eu recebi um pedido do Hospital do Câncer da UF, das mães oncológicas, e elas me mandaram um vídeo pedindo que eu gravasse um vídeo explicando à luz da psicanálise o sofrimento das mães que padecem com filhos no hospital tratando de câncer. E quem me pediu isso foi uma mãe que perdeu a filha há 2 semanas. Perdeu uma filha com leucemia. E ela falou, apesar de eu ter perdido a minha pequena com 1 ano e 2 meses, as outras mãezinhas estão lá e elas assistiam o seu vídeo com a Beatriz. Você falando que a Beatriz se salvou. E quantas vezes o seu vídeo nos fortalece lá no hospital. E mesmo tendo perdido minha filha, se você puder mandar um vídeo para as mães oncológicas, elas vão ficar muito felizes. E eu gravei esse vídeo com o maior amor do mundo. É para essas pessoas que eu falo. Eu não falo para academia. Se os catedráticos estão preocupados comigo, eles que se virem com essa preocupação que eles têm. Isso é problema deles, isso não é um problema meu. Assim, do sucesso que você fez, eu fui numa palestra sua magnífica. Magnífica. Você gostou? Gostei demais, mas é até interessante, porque realmente a galera associa muito a gente, sabe? Tipo assim, então, assim, não, a André acabou... Cara, eu ainda não tinha visto a André pessoalmente. Nossa, ela é foda mesmo. Como é que ela falou aquilo? Eu nunca tinha pensado. Enfim, aí sobre palestra, sobre crescimento nas redes sociais. Tem um livro, você estava falando que a terminologia que às vezes os profissionais usam não é que o ser humano comum, a dona de casa, o cara que trabalha no açougue vai entender.
No seu livro é sobre isso? O que é o livro Freud? Freud explica e eu traduzo. É exatamente sobre isso. É realmente falando sobre Freud. É uma leitura de Freud. É uma leitura de Freud. Transformada em algo que a gente vai entender quando a gente vai ler. Para o seu filho que quer ser jogador de futebol, mas é perna de pau, igual o meu. É psicanálise do dia a dia. É psicanálise do dia a dia. É para ensinar seu filho a ter arcabouço emocional para sustentar a crítica. Eu não posso falar algumas coisas pro meu filho que vai machucar ele, mas seu filho vai crescer um adulto que não sustenta crítica. Então, eu vou falar sobre isso no livro, mas de uma forma muito prática, muito embasada, mas muito prática de como a psicanálise te dá ferramentas para você viver e transformar seu dia a dia, transformar seus relacionamentos, e transformar a sua carreira, e transformar a sua empresa, e é dia a dia. Eu não tive tempo de ler o livro todo, eu tava dando uma olhada, assim, extremamente necessário, né, principalmente nos dias de hoje. A gente pega esse caso que aconteceu em Tupaciguara ali, eu acho que deve ter... Tumbiara, desculpa. Deve ter aí uns 10 capítulos dedicados àquilo ali, né. Antes de acontecer, Sem ser proposital, mas tá ali. Né? Você tá falando do narcisismo, você tá falando do relacionamento tóxico, tudo ali, né? E é por isso que eu fico muito arrepiada, assim, tô literalmente arrepiada. Eu sou muito apaixonada com psicanálise, com filosofia e com neurociência, porque a psicanálise, ela te dá um arcabouço, você falou muito bem, muito antes do caso acontecer, tudo tá sendo discutido aqui. E cada capítulo tem um exercício, e um exercício que te leva à reflexão, para que você se entenda e para que você entenda os seus contextos. Então, quando você pega um caso desse lá de Tumbiara, não sei se vocês querem falar sobre isso aqui, mas exatamente, você definiu. Ali tem relação tóxica, ali tem jogo de poder, ali tem narcisismo, ali tem perversão, ali tem crueldade. Então, são tantas nuances sociais e que Freud discute isso tudo, né? Tem um livro do Freud que chama Mal-Estar da Civilização, foi escrito há 100 anos atrás. Se você ler esse livro, ele está falando de coisas que aconteceram semana passada. Só que numa linguagem muito rebuscada, que algumas pessoas tomam posse, não querem o deslocamento de poder e ficam muito puta quando eu escrevo um livro desse e brinco com o título. A culpa não é da sua mãe, mas quase sempre é. E aí eu venho trazendo um capítulo sobre mãe narcisista, sobre o quanto mãe faz chantagem e ferra com a cabeça da gente. Então eu trago uma linguagem que traz ali o dia a dia, que traz a discussão do dia a dia, mas que abre a cabeça para que as pessoas percebam os seus contextos e se façam escolhas melhores. Sabe um negócio que me assustou muito? Aqui na região, sempre que acontece um caso assim que impacta muito a sociedade, eu pego e chamo o Beto, né? O Beto Ribeiro. Falou, Beto, olha o que aconteceu aqui, porque ele acaba falando disso no canal dele, né? E aí eu liguei pra ele, no caso da Sara, do cara lá que tirou a vida dos filhos dele mesmo. Falei, olha o que aconteceu aqui. Você viu? Tinha acabado de acontecer, né? Ele falou, me mandaram aqui. Só que eu já falei de casos assim no canal, esse ano, mais de 4 vezes. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Acontece... A sociedade fica assustada, fica em pânico durante 2 semanas, 3 semanas e depois vida que segue até acontecer de novo. O que a gente pode fazer para ajudar essas mães, para ajudar essas mulheres, para ajudar essas famílias, né? Como que a gente pode levar informação para evitar que isso aconteça? Fazendo isso aqui que a gente está fazendo incansavelmente. A gente precisa democratizar a saúde mental. Não vai ter psicólogo, psicanalista para todo mundo. Essa conta não fecha. Nunca vai ter. Então a gente precisa democratizar a saúde mental, inteligência emocional, regulação emocional, falar cada vez mais desses assuntos, para que mais pessoas saibam, para que as nossas filhas, quando forem fazer escolhas lá atrás, com 15, 16 anos, sejam escolhas precoces, que não vá cair numa situação dessa anos depois. Minha avó falava uma coisa maravilhosa, cobra não nasce grande, nasce fiote. Cobra nasce pequenininho, tem que matar no ninho. Se a sua filha ouvir informações, ela nem entra num relacionamento tóxico. O problema é que a gente, por anos, não falou sobre isso e quem ousa falar de uma maneira simples ainda apanha. A Ana Beatriz é super criticada, muitas vezes por psiquiatras. Minha filha, minha Bia, passou para medicina, graças a Deus. E ela, muitas vezes os professores da faculdade super criticam porque a Ana Beatriz fala de psiquiatria de uma forma muito simples. Isso é democratizar conhecimento. Quando ela escreve um livro, Mentes Perigosas, nunca ninguém tinha falado de psicopatia no Brasil.
Ela escreve Mentes Perigosas em 2015. A partir dali, todo mundo começa a falar de psicopatia, todo mundo começa a entender um pouquinho sobre psicopatia, sociopatia. Então, o que fazer para que situações como essa não ocorram? Atuar na fonte, atuar na prevenção. Meu avô contava uma história que era maravilhosa. Ele falava assim que tinha 3 pescadores num barco pescando. Aí passou um menino boiando. Aí o pescador pulou na água, tirou o menino, pôs no barco e levou lá pra beirada da água. De repente, 2 meninos boiando, nadando, se afogando. 2 pescadores pulou na água, tirou os meninos. De repente, 3 meninos. Aí 2 pescadores pulou na água, o outro catou o motor do barco e saiu. Aí os 2 gritou, falou, agora que tem 3 meninos, um pra cada um, pra nós salvar, você tá indo embora? Ele falou, não tô indo embora não, tô indo lá na ponta, acudir pra ver quem tá jogando os meninos. É sobre isso. Mais do que atuar na situação, nós temos que atuar preventivamente. Muito mais que falar sobre discutir crimes, nós precisamos ensinar as pessoas a não entrarem em situações como essas, a não entrarem em relacionamentos tóxicos, a não suportar relacionamentos tóxicos por anos, a saber identificar o que é um comentário passivo-agressivo, o que é uma pessoa que vai te dar problema lá na frente. Então, quando a gente faz isso daqui, a gente democratiza conhecimento. Pessoas que sabem fazem melhores escolhas. Mas você acha que o problema tá na mulher que não foi preparada e acabou encontrando um relacionamento que não servia pra ela e ela errou? Se ela tivesse sido orientada mais cedo, ela não cairia nessa? Ou o problema tá no homem, que esse sim foi tão fragilizado pela sociedade, com esse discurso masculinista, que você tem que ser o provedor, que você tem que ser o forte, que você tem que limpar, sua honra tá acima de tudo, que você... Né, toda essa situação que a gente ouve aí, né, que foi muito do que aconteceu nesse caso e vários outros casos. Eu vejo que, tipo, pelo que eu fiquei sabendo, eles viviam bem num relacionamento até o dia que ele traiu ela. E aí, o dia que ele traiu ela, ela resolve sair fora. Ó, você perdeu minha confiança, eu quero sair fora. E aí, o cara não aceita ela sair fora por conta de todo esse discurso que tem na sociedade, né? Que você tem que ser o provedor, você tem que manter sua família, você tem que ser o cara, né? Todo esse peso. E aí, sim, o cara começa a se transformar. Eu vejo muito mais... Se transformar não, né? Não. Ele começa a se revelar. Se revelar. É porque eu já falei, Se isso revelar. é um monstro ali. Cobra nasce fiote. Aham. Ninguém vira cobra da noite pro dia. Ele começou a se revelar. Quando os interesses dele começaram a cair por terra, aí ele começou a se revelar. Muito cuidado com quem não tem nada a perder. Uma pessoa que não tem nada a perder, ela é perigosa. Quando você se relacionar com alguém ou quando você tiver uma tensão com alguém, avalie o quanto essa pessoa tem a perder. Se ela não tiver nada a perder, ela tá próxima da barbárie. Mas isso é um ser humano que, teoricamente, ele nasce com essa capacidade. Ela pode ser acentuada ou não, é porque... Existem 3 teorias aí, o homem lobo do homem, o homem formado pela sociedade, enfim. Eu acho que uma teoria ideal Todas seria têm um uma pedaço de formulação, verdade. isso, de todas elas trabalhando junto. Mas é porque existem situações onde, casos reais em que aconteceu a mesma coisa e o homem, com a mesma estrutura familiar, vivendo na mesma sociedade onde ele é julgado, onde a honra dele tem que prevalecer sobre tudo e tudo mais, ele só vira pra mulher e fala assim, segue seu caminho e eu quero seguir o meu. Então, eu não acho que é um julgamento só da sociedade ou de uma pessoa em especial, não é? Eu acho que você junta vários fatores, não é um... É porque também nunca vai ser simples, né? O ser humano é um homem Você tem cadela ou já teve em biopsicossocial, casa? não é? Cachorro, cadela, numa roça, alguma coisa Sim, assim? sim. Gato? Já viu uma cadela parida ou uma galinha acabou de botar ovo, o pintinho nasceu? Já. Se você for pra cima do fiotinho Uhum. o que acontece? Ela fica braba, incha. Te avança. Uhum. Cachorro, a mesma coisa. Nós temos 2 sistemas no nosso cérebro. Nosso cérebro funciona em dual core. Nós temos um sistema de recompensa e prazer e um sistema de proteção e preservação da vida. Esse é primitivo. Nosso cérebro só tem esses 2 funcionamentos. Preservação e prazer e proteção e preservação da vida. Uhum. Quando a nossa consciência é suspensa, só esses 2 que funcionam. Se você for pular de paraquedas, quando o cara for te empurrar de avião, sua perna trava. Por que ela trava? Porque seu cérebro entende, eu posso morrer. Então ele atua a favor da preservação da vida. Se você não for empurrado do avião, por si só, você não vai. O próprio cérebro te trava, porque o cérebro funciona a favor da vida. Quando há supressão de consciência, esses 2 sistemas só que vão funcionar. Um bicho não deixa você pegar a cria dele. Como que um pai atira na cabeça dos filhos? Ali há uma supressão de consciência
ou há uma ausência de afeto, de sentimento, de frieza. Ali há não estou julgando a pessoa específica, não a conheço. Estou dizendo de uma situação. Ali ou há um processo de inconsciência, como eu acredito muito em casos de autoextermínio, de supressão de consciência, a pessoa não está pensando. Por que ela não... Inconsciente, ela estava inconsciente ali naquele Em momento. casos de autoextermínio, eu acredito muito. Porque o nosso sistema, ele é a favor da vida. É muito difícil o seu corpo atuar a favor de você tirar sua própria vida. Você tem que estar numa supressão de consciência. É quase impossível a gente fazer isso com a gente mesmo. Por isso eu acredito muito no estado de supressão de consciência, quando há uma tentativa de autoextermínio. Numa situação dessa, ou há uma supressão de consciência muito intensa, o que eu não acho que foi o caso, porque escreveu carta, premeditou, preparou um discurso, preparou a visão que queria que tivesse após o acontecido. Então, não há supressão de consciência. Ou há uma ausência de um funcionamento estranho, de um sistema límbico ali que já aponta para uma sociopatia, para uma psicopatia, para um narcisismo. Aí o negócio começa. Aí a discussão fica um pouco mais esquisita. Eu posso até concordar a hora que você fala assim que ele se revelou. Mas é como se você tivesse, sei lá, você tem uma tendência a ter um câncer porque você tem um gene ali. Mas você pode levar uma vida totalmente favorecendo para que esse câncer não aconteça em você. E por mais que você tenha tendência, você tem o gene, ele não vai vir. Porque você levou uma vida que evitou todos os gatilhos possíveis de serem ativados, né? E esse cara que se revelou, eu acredito que é a mesma coisa. Ele tem um gatilho ali que ativa ele. Ele poderia levar uma vida totalmente diferente e nada ativar esse gatilho dele. Mas esse gatilho foi ativado. E eu acredito muito que hoje esses discursos que a gente vê na internet, Red Pill, né, esses discursos masculinistas, né, de colocar mais uma vez o homem como provedor, o homem é o centro tudo, o homem tem que ser forte, o homem não pode chorar, o homem não pode isso, não pode aquilo outro. Se você tá assim, você vai. Já teve até gente falando, se você tá assim, você vai fazer teste de testosterona ali. Sua testosterona tá baixa, você não tá bem e tal, você tá desregulado. Eu acredito muito que esse tipo de discurso favorece a ativação desse gatilho, sabe? Eu acho que muita coisa favorece a ativação desse gatilho. Eu me pergunto se esse gatilho foi ativado ali naquela hora, né? Se esse gatilho não vinha sendo ativado há muito tempo. Quando eu falo que ele não se transformou, ele se revelou, eu acho que essa revelação já vinha. Quando você ouve fatos históricos do que está sendo contado aí, essa revelação já vinha já de algum tempo. Ela não engatilhou ali naquele dia. O que eu acho que o Cabeleira quer falar é que é tipo assim, uma reafirmação sobre ideais que você já acredita que são, né, possíveis, que são corretos. Essa reafirmação de alguma forma encoraja a pessoa a fazer uma atitude que talvez ela não tomaria, mesmo tendo um gatilho, talvez. Acho que talvez isso é o que ele pensa. Não sei se é isso, entendeu? As pessoas reafirmarem... reafirmações, por exemplo, você tem que defender sua honra mesmo, sabe? Não é só o gatilho que faz a mudança final, sabe? Eu acredito são estímulos muito ali tinham microações. E essas pessoas, elas vivem de microações. Algum dia elas exacerbam, mas elas vivem de microações. Então, quando ele trai, quando ele não aceita o fim do relacionamento, quando os dois já estão separados e ele faz questão de manter uma figura institucionalmente, socialmente estável, isso tudo já era microações daquilo lá que calhou. Então, assim, essa revelação não aconteceu naquele dia. Por isso eu fico meio um pouco, eu fico desconfortável com essa história de que o gatilho, porque quando eu falo em gatilho, parece que foi aquela situação, né, específica. Não foi. Aquilo já existia dentro dele e ele já vinha operando nesse modo aí. Não foi o fato de aconteceu a traição e ele não, né? Gatilhos, né, que eu venho falando assim, anteriores mesmo. Gatilhos sociais, do dia a dia, da sociedade que a gente vive hoje. Tô tentando analisar de uma forma estrutural, assim, sabe? Não individual. Cabeleira, eu entendo o que você fala, mas eu vou te falar. Se a gente também quiser colocar a culpa de tudo em uma sociedade e achar que a pessoa não é responsável pelo que faz, mano, aí pra mim não é sobre isso. Sabe o que acontece? Eu acredito muito no ambiente doméstico. Eu acredito muito no ambiente doméstico. Aquele dever que você não fez dentro da sua casa, você esquece, meu querido. Dali pra frente, esquece. Valores se formam no colo de pai e de mãe, dentro de casa, em família. Depois que você não aprendeu, pode esquecer.
Aí a sociedade vai ser gatilho, o irmão de rua vai ser gatilho, o trânsito é gatilho, a mulher que se separou é gatilho, aí tudo é gatilho. Para sandices que não foram formadas lá dentro da sua casa. A base, ela Isso é tem igual que ser o carro muito que forte. sai ruim da concessionária, da fábrica. Toda hora vai bater uma biela, um parafuso, um trem perturbado. Não adianta, saiu ruim de lá, vai ficar ruim a vida inteira. Aquilo que deveria ter sido feito em casa, dever de casa, deveria ter sido feito, não foi feito, dali pra frente, em algum momento, isso vai dar problema. A ausência de frustração. Ué, eu não te quero, pronto, acabou, filho. Ué, você é obrigado a ficar com alguém? Que infantilidade, que meninice, que palhaçada que é essa? Nesse país se mata mulher todos os dias pelo fato delas dizerem que não querem ficar com uma pessoa. A mulher tem direito de não querer ficar com uma pessoa, você tem o direito. Aí isso ressoa lá na infância. Não foi frustrado o boneco. Tudo que ele queria, ele tinha. Ninguém falou não pra essa belezura. E aí chega lá na idade madura, na maturidade, no casamento. Quando a mulher fala não, ele mata. Quando a mulher tá com outra pessoa, ele mata. Quando a mulher separa, ele mata. E ainda mata os filhos, porque aí eu te desgraço inteira também. Aí eu acabo com a sua vida, porque aí eu acabo com todo um projeto que era um projeto de poder. Era um projeto de poder. Eu acabo com esse projeto de poder inteiro também. Se não é comigo, não é com ninguém. Ou você vai ter família comigo, eu, meus filhos, você, ou também você não vai ter nada. Vai embora tudo, eu acabo com tudo. Ou é comigo, ou é com ninguém. Isso é projeto de poder. Isso é igual eu falar pro meu marido, ou você fica casado comigo e vive essa vida, ou eu acabo com tudo. Acabo com você, acabo com meus filhos, põe fogo na casa, acabo com o mundo. Ou é comigo, ou é com ninguém. Isso não é projeto de afeto, isso é projeto de poder. Tá doido? Isso não foi frustrado lá na infância. Isso foi falta de pai e mãe, foi falta de couro, foi falta de correio, foi falta de cadeia, foi falta de sei lá o que, de quê. Por que acontece mais com os homens? As mulheres também são frustradas na infância. Será que acontece mais com os homens? Ou será que os homens se valem da força física? Acaba Acontece, ficando mais mulher também mata homem, mas não é todo dia. Não, eu Você sei. não vê isso acontecendo todo dia, né? Eu entendo. Existe a questão da força física. Mas é igual você me dizer né? assim, quem caça mais, um gato ou um leão? Até a compilação física do leão favorece a natureza dele, ué. O homem, claro, pode ser o homem mais menor do mundo. Se ele vier pra cima de mim, eu tô em condição desfavorável. Se ele vier pra cima de mim, pra mim resta só chorar. Pode ser o menor e o mais fraco do mundo. Se ele me der um tapa, ele me desmonta. E aí ele se vale disso. Isso não é projeto de afeto, isso é projeto de poder. É muito louco essa sensação. Uai, tá de doido? poder, né? Que isso? Eu tava pensando sobre isso também, tipo... Loucura. As pessoas quando estão com a arma na mão, assim, é como se... eu sou um deus, eu tenho um poder de, com o dedo, Escolher quem escolher quem vai viver, quem vai morrer, né? Mas... Uma faca pode fazer do mesmo jeito, uma corda pode fazer do mesmo jeito, um carro pode fazer do mesmo jeito, mas homem treinado nenhuma desses artefatos tem o poder que uma arma de fogo te dá. E aí eu faço mais uma pergunta, porque como eu disse, a coisa é lá atrás. Eu acredito muito no projeto família, muito. Nas suas mais diversas manifestações desse nome família. A gente forma, a gente cria ser humano, como dizia meu pai, não é na cama, é na mesa. Você faz filho é na mesa, você não faz filho na cama. É na mesa que você educa gente. E sai da sua casa gente. Você acha que sua filha cairia numa história dessa? Do jeito que você está educando ela? Ô, André, assim, Não, a resposta é sim ou não? Eu acho que não, Pronto. mas é assim, nossa, eu tenho uma preocupação tão grande. Não com isso. duvide da educação que você está dando para sua filha. Eu tenho uma E preocupação de um apoio, enorme, às vezes, assim, não, porque... enorme. Não duvide. O Joel J tem uma frase maravilhosa. Ele fala, o trabalho devolve. Eu ia Eu falar redito a frase. Eu- A educação devolve. Eu tenho certeza. Eu assino embaixo, eu rasgo meus diplomas. Que a minha filha não cai num relacionamento tóxico. Porque ela foi treinada, educada, diariamente. Ela não cai. Ela identifica pelo faro. Porque eu garanto a educação que eu dei. Nesse sentido, eu garanto. E eu tenho certeza que meu filho jamais faria algo aproximado disso. Você garante a educação que você está dando para seus filhos? Pronto, é sobre isso. É assim, mais Mas uma vez, mas eu vou te contar. eu Você penso tem 3 Eu- homens? Isso. Você acha que seus filhos seriam capazes de alguma coisa próxima? Eles não farão. Outro ponto eles podem viver por isso um tempo. Porque um dos meus filhos passou por um relacionamento desses. E foi muito interessante, porque durante esse processo, teve um dia que eles viram você aqui, e foi meio que uma mudança de percepção da realidade. É o que você falou, por isso é importante a gente falar sobre isso aqui. Porque olha a proximidade que ele tem comigo, e ele não falava comigo sobre o assunto.
E eu também não participo, principalmente quando é um assunto de relacionamento. Eu não me sinto bem, não sou preparado para isso. Enfim, não sei. Ele passou por uma grande dificuldade, entendeu? E ele foi vendo, é o que você falou assim, ele foi tomando pequenas doses de conhecimento aqui. E ele percebeu que realmente tinha um problema. E foi interessante porque a companheira também percebeu que ela tinha um problema. E ela também não sabia. Buscaram um tratamento, enfim, ela começou a se cuidar melhor. Ele começou a fazer melhores escolhas. O conhecimento liberta. E hoje até escolado pra caramba, porque hoje ele conversa comigo, ele fala assim, não pai, ó, deixa eu te contar. Eu saio, eu olho primeiro como que ela fala, como que ela é com o irmão dela. Você acha que não cai de novo, não? Então, eu não sei se ele vai cair novamente, do dedo podre, não? Já ouvi muito isso, mas o dedo podre é exatamente a base que a André falou. É a criação. A menina que cresceu vendo o pai sujar a mãe, falar, gritar com a mãe, tratar a mãe mal, ela aceita isso, porque pra ela é natural, pra ela é normal. O menino que viu o pai gritando com a mãe, explorando a mãe abusivamente no relacionamento, ele vai fazer isso com a mulher dele, porque pra ele é normal isso. Mas aí, de novo, é o que a André acabou de falar. Faz parte da criação da pessoa normalizar esse tipo de ação. E quando você não é acostumado, isso te assusta muito. Se você é uma menina que não é acostumada a ver um homem gritar com a mulher, quando o homem gritar com você, você vai falar, opa, você vai se sentir realmente indefesa, mas não incapaz. Indefesa sim, incapaz não. Quer dizer, é uma sensação que eu acho que Mas ela nem vai cair nessa. É, né? A gente O não dedo conhece não é podre, na as verdade. pessoas, a gente reconhece. A sua filha, se você não tem filha, né? Não. A sua filha vai procurar, eu já falei isso aqui, alguém muito parecido com você. A gente não conhece as pessoas, a gente reconhece. Por que que no meio de centenas de homens eu escolhi aquele? Porque aquilo ali pra mim é muito comum do meu dia a dia, é comum da minha infância, é comum do jeito que eu vejo um homem tratar uma mulher, é comum do linguajar que eu ouço. Eu reconheço no meio de centenas de pessoas alguém que conversa com a minha história. O Jorge é parecido com seu pai? O Jorge é muito melhor que meu pai. Caramba. Muito melhor.